Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 14. Depois Romanos 4, 25. Depois Romanos 5, capítulo 1 e versículo 2. Nós estamos já há alguns domingos falando sobre o livro de Romanos, e o livro de Romanos revela o plano do Senhor, o Evangelho. E hoje eu quero falar sobre a sua dívida está quitada. Acho que a melhor coisa no mundo é não ter dívida, é verdade ou não? Quem gosta de dívida aqui? Você gosta? A Bíblia diz que você vai emprestar a muito e não vai tomar emprestado. Essa coisa é boa, né? Imagine você tendo para emprestar em vez de tomar emprestado. Isso quer dizer que você não se torna devedor, você se torna aquele que tem para dar. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que tem, o que dá, do que aquele que recebe. Então, o tema de hoje é boas novas, é que a sua dívida está... Diga, não existe mais dívida. E quando não há dívida, não há preocupação. Quando você deve para alguém alguma coisa, dinheiro, ou para uma pessoa, uma ligação, alguma coisa, você fica preocupado, eu tenho que fazer aquilo, eu sinto na obrigação. Mas quando você não deve nada a ninguém, você está em paz. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas e pelas incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Próximo versículo diz assim: tendo cancelado o escrito... Eu não sei se você sabe, mas teu escrito de dívida era muito grande, você devia muito. A Bíblia, nós estamos aprendendo sobre o livro de Romanos, a Bíblia fala, no capítulo 1, Paulo vem dizendo sobre o Evangelho. No capítulo, em seguida, Paulo vem dizendo que o Evangelho é boas novas. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele. Então quem crê em Jesus, ele não está mais debaixo da condenação. E qual que era a condenação? É que Deus estava irado. Deus estava irado, sim, Deus estava muito irado. Irado com o quê? Irado com o pecado que destruiu o homem, que afastou que afastou o homem do propósito de Deus. Então Deus vem o quê? Para agora requerer uma dívida. E essa dívida tem que ser paga. E o pagamento dessa dívida teria que ser eu e você que teria que pagar ela. Porque o salário do pecado é... Todo homem que pecou, que nasceu de Adão, a condenação está certa. Está condenado à morte eterna. Mas teve um dia que Deus resolveu se fazer gente, eu digo. Deus decidiu se vestir de carne e osso e vir ser o pagamento daquilo que era impagável. Porque só poderia pagar a dívida alguém que fosse perfeito, alguém que fosse inspecionado, alguém que obedecesse Deus em tudo. E nós sabemos que o próprio Deus desceu à terra para dizer: eu vou pagar essa dívida por você. E quando Paulo está dizendo que foi cancelado, é porque havia uma dívida nossa contra Deus. Nós éramos filhos da ira de Deus. Tendo cancelado o escrito que era contrário a nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era... Então as ordenanças não eram favoráveis, era difícil cumprir, não? Como é difícil cumprir regras, é verdade ou não, gente? Quem é bom cumpridor de regras aqui? Quem é bom cumpridor de regra? Quem nunca errou em nenhuma regra? Quem falou algo para alguém e não cumpriu? Ou você cumpriu tudo? É difícil, né? Então, essas ordenanças eram contrárias, era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Próximo versículo. E despojando os principados e potestades publicamente, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. O qual
foi o quê? Por que Jesus foi entregue? Por causa das nossas. Ele morreu pelos meus pecados. E ele ressuscitou por quê? A morte foi o pagamento. E a ressurreição... Estava dizendo... Romanos, eu vou começar minha pregação em Romanos capítulo 5. Vamos adiantar um pouquinho com o versículo 1. Tendo sido justificado... Tendo sido justificado... Tendo sido justificado... Tem o quê? Domingo de paz para você. Eu poderia falar domingo de Páscoa, mas eu vou falar que é um domingo de paz para você. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é a oferta que foi oferecida para mim e para você. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã tão linda, Pai, que o Senhor preparou para nós. E esse dia, Pai, nos leva a lembrar que o Senhor, Pai, é a minha paz. Que o Senhor Jesus veio a este mundo para assumir a minha culpa, as minhas falhas, os meus erros. O Senhor veio me representar aqui na terra, representar toda a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor um dia veio a esse mundo para ser o pagamento, para ser aquilo que ia quitar a minha dívida com Deus. A minha dívida era muito grande. Mas Ele morreu pelas minhas transgressões. E Ele ressuscitou. E a prova da ressurreição é que está quitado. Obrigado, porque hoje não há mais preocupação, não há mais dívida, mas há um relacionamento estabelecido entre Deus e o homem. Obrigado, Pai. E hoje nós desfrutamos de paz plena, paz abundante. Pai, traz-nos revelação nessa manhã. Nos conduz, ó Pai, ao entendimento. Leva-nos a entender, Pai, essas grandezas do conhecer o Senhor, dos mistérios do Senhor. Quero te agradecer por esse dia, pela maior oferta e maior presente que nós recebemos, Jesus. Tu és o centro, Tu és tudo que temos, tudo que fazemos, se existimos. É para o Teu louvor e é para a Tua glória. Glorifica o Teu nome nessa manhã de Páscoa. Glorifica o Teu nome nessa manhã. Nós Te damos honra e glória em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero começar em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 2 agora. Justificado, pois, mediante, temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor, próximo versículo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança. Diga, na esperança. Quem tem esperança aqui? Agora você tem que conhecer o que é essa esperança e o que é essa glória para quem hoje está em Cristo Jesus. Interessante que quando nós vemos em Romanos, o versículo antes desse, Paulo está dizendo que Ele morreu pelos meus pecados, mas Ele ressuscitou para a minha justiça. Como eu tenho dito aqui alguns domingos atrás, Deus estava irado com o pecado. Por quê? Porque o pecado foi que causou a separação. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para ser um robô. Deus não criou um homem para dizer, você vai fazer tudo que eu queira, da forma que eu queira. Deus não criou, porque robô, ele obedece comando. Robô, ele é programado para uma função. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Ele criou um ser que tivesse o poder de decisão. E a melhor coisa na vida que nós temos se chama livre-arbítrio, poder de decisão. É tão ruim você conhecer uma pessoa e você tem que falar para aquela pessoa, você tem que me amar. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. E aquela pessoa até pode fazer, mas eu te pergunto, por que aquela pessoa está
se esforçando para te amar, se esforçando para fazer algo, simplesmente porque você está pedindo, ou simplesmente porque dentro do coração dela tem um desejo de obedecer, tem um desejo de te amar. Quando Deus criou o homem, Deus criou um ser capaz de decidir se queria Deus ou não, se amaria Deus ou não, se obedeceria a Deus ou não. Deus não criou um homem para ser, como eu já disse, um robô, uma máquina. Deus criou um ser inteligente, que é eu e você. Fomos criados, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Diga a imagem e a semelhança. Mas quando o pecado entrou no mundo, porque Deus deu uma opção para o homem. Quando Deus criou Adão, Deus disse a Adão: existe uma árvore que você não deve comer e nem tocar nela, porque o dia que você comer, e esse vai ser a sua prova, isso vai ser a sua única opção que você tem, é ou essa árvore, ou é todas as outras árvores você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá, porque o dia que você comer, você certamente morrerá. E nós conhecemos a história de Gênesis, a história da criação, a história do homem se relacionando com Deus. O prazer de Deus era na viração do dia, a qual ele tinha comunhão com o homem. É como um pai recebesse um filho e dizer: filho, vamos aqui caminhar pelo jardim que eu criei. Quero te falar muitas coisas, quero te revelar quem eu sou, quero revelar a minha glória, a minha beleza. E esse Deus Pai caminhava com o filho Adão, que era a imagem e a semelhança. Mas teve um dia que esse Adão, ele decidiu errado. Ele decidiu tocar naquilo que Deus falou: não toque, porque o dia que você comer, você morre. E quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, diga do bem e do mal. Diga: eu não devo conhecer o bem e o mal por mim mesmo, porque o que é bem e o que é mal hoje é relativo. Eu não sei se você sabe, mas você vive num mundo que as coisas que dizem que é bom, que é bem, é o contrário. O certo virou errado, e o errado virou certo. Agora eu te pergunto: o que é certo e o que é errado? O que Deus falou: Adão, não coma dessa árvore. Não coma, porque você vai ter que decidir o que é certo e o que é errado. Eu quero mostrar para você o que é certo e o que é errado. Não quero que você tenha a sua conclusão daquilo que é certo e errado, porque eu sei o que é bom e o que não é bom. É como Deus dizendo: eu quero ser o seu pai, eu quero te ensinar. É como meu filho, se eu falar para o meu filho: filho, não coloque a mão no fogo, porque o dia que você colocar a mão no fogo, o fogo te queimará. Ele tem uma opção de nunca colocar a mão no fogo, ou de um dia querer experimentar o fogo, e colocar a mão no fogo, e quando ele coloca a mão no fogo, o que acontece? Vem um grande prejuízo na mão, vem uma queimadura. E como dói a queimadura, irmãos? Verdade ou não? Quando você queima um dedinho, o que acontece? O corpo todo parece que dói, mas é o dedo, mas o corpo todo está sofrendo. Então Deus falou para o homem: não toca nessa árvore, não se queime. E o dia que o homem comeu, o homem foi separado. A pior coisa, a pior morte é a morte da separação. Diga separação. O homem que foi criado para Deus, para o relacionamento, agora foi separado de Deus. E a consequência então do pecado foi diga morte. Morte espiritual. O que é morte? É deixar de existir? Não. A morte, a pior coisa que existe é a morte. A morte é você for separado daquilo que você foi criado. A morte é você ser separado da fonte. Deus era a fonte e o homem foi separado do relacionamento da fonte. Agora o homem começou a caminhar pelos seus próprios achismos. O que é certo e o que é errado. Por isso que você vê um mundo cheio de injustiça. Por isso que você vê um mundo padecendo, perecendo, porque não sabe aquilo que é bom. A Bíblia diz que tudo que é bom tem uma fonte, vem do Pai. Tiago diz que vem do Pai das luzes. O que é bom se pode conhecer por Deus. O que é bom só pode ser revelado por Deus, porque Ele é bom. Diga: Deus é bom. Quando você vê a definição de bom no dicionário, está errado. A definição de bom tinha que ter a foto de Deus. E quem é a foto de Deus? É a expressa imagem dele, é Jesus.
Ele é bom. Aleluia, você está num domingo maravilhoso, porque Ele demonstrou a sua bondade e o amor dEle. E o homem foi separado, mas a consequência era que do salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus tinha um plano, mesmo se o homem pecasse, Deus já tinha um plano. É como Deus já tinha uma carta, a gente fala uma carta na manga. Não, Deus, Ele escreveu toda a história. Deus sabe o fim do começo. A tua vida está nas mãos do Senhor. Você está aqui hoje, talvez você não sabia que estaria aqui hoje, há anos atrás, talvez você não saberia nem que você estaria nos Estados Unidos, mas Deus determinou todos os dias da sua vida, e tudo está escrito na palma das mãos dEle. Quando o Senhor ora, Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, mas você quer caminhar neles, ou você quer caminhar pelo que eu acho que é certo e que é errado? Sabe o que é bom caminhar? Bom é caminhar para aquele que escreveu uma história feliz. O final, diga, o final da história é feliz. Mas no meio da história, tem muita tensão. Tá calor aqui, gente? Aleluia! É o calor da glória do Espírito de Deus. Nós já estamos quase saindo desse prédio para um prédio muito maior. Aleluia. Senhor, ouve o clamor dos teus filhos. E lá vai ter um ar-condicionado que você vai ter que vir de blusa, que vai ficar... O que dois concordar na terra está legado no céu. Quem concorda aqui? Aleluia. Esse é o clamor do teu povo, Jesus. Aleluia. Não vai mais precisar abanar, vai ter um frio. Aleluia. Deus é bom. Você sabe que Deus quer nos dar um lugar maior, porque Deus é bom. Ele quer que você esteja num lugar aconchegante, porque Ele é bom. Qual é o pai que não quer ver o filho bem? Te pergunto. O problema é que nós temos uma imagem às vezes errada de Deus. Mas quando o homem pecou, o homem foi separado. Quero voltar para a mensagem agora. E o salário do pecado é a morte. Mas a morte era a morte não de qualquer um. Para a quitação da dívida, seria a morte de alguém perfeito. Alguém teria que assumir a nossa culpa. Assim como Adão pecou, todos. Em Adão, quem nasceu de Adão? Quem nasceu do primeiro homem, Adão? Nasceu debaixo do pecado. Nasceu debaixo da ira de Deus. Então Deus agora estava irado com os homens que estavam pecando, que ignoraram Deus, que ignoraram o que de Deus se pode conhecer. Quem conhece Deus aqui? Aleluia. Você conhece Deus? E como que você conhece a Deus? Através do Filho, que é Cristo, né? Porque Ele é expressa. Sabe o que aconteceu quando o homem pecou? O homem perdeu a imagem. O homem perdeu a forma. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis, não entra na forma. Cristo é a forma que nós temos que entrar nele hoje. E é por isso que quando Cristo veio, Cristo era o nosso representante. Ele representou o pecado, assumindo os nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que a cédula que era contrária a minha e você, a dívida que irmãos, nós tínhamos uma dívida com Deus. Oi, você não tem uma dívida com o diabo, até o diabo tem uma dívida com Deus. E um dia Deus vai vir julgar o diabo. Você acha que você tem uma dívida com o diabo? Não, com o diabo você não tem dívida. Você tem dívida, se você está em Cristo, você tinha uma dívida com Deus. Estava debaixo da ira. Porque Deus está irado com o veneno que entrou dentro de você e começou a te matar. O veneno do pecado, o veneno da serpente, o veneno do engano, o veneno da mentira, o veneno do roubo, o veneno da prostituição, o veneno de tudo que ocasionou o homem, porque Deus não criou o homem para o mal, Deus criou o homem para estar com Ele e ser a expressa imagem dEle. Mas aí o que acontece nessa história toda, pastor? O homem perdeu a imagem, mas Deus, Ele mandou a imagem verdadeira à terra através do Filho que é Jesus. Quando Jesus veio aqui à terra, Ele veio mostrar a glória de Deus. O Adão era vestido de glória. Quando Adão, a Bíblia diz que nós fomos despojados dessa glória. O que é isso, pastor? É perder a imagem. Sabe, você cria... Quem aqui é marceneiro aqui? Tem alguns aqui. Eu vou te perguntar uma coisa. Você pode fazer uma bela criação. Você pode fazer um móvel muito bonito. Sabe aquele móvel assim? Vamos falar assim, uma cozinha, um closet. Algum móvel bonito. Uma estante. Você é o fabricador.
Aquilo expressa quem você é. Aquilo expressa a sua ideia. Aquilo expressa aquilo que você quer. Mas o que acontece se aquele móvel bonito que você criou e formou um dia chegar a cair e quebrar? Perdeu a forma e perdeu a imagem a qual você criou. Isso aconteceu com Adão quando pecou. Perdeu a imagem, perdeu a forma. Mas Deus tinha a imagem e a forma no céu verdadeiro. E Jesus veio à terra para revelar quem Deus é. Mas quando eu entro agora em Romanos, capítulo 5, versículo 1, havia uma dívida que era minha e tua. Jesus cravou na cruz do Calvário quando Ele morreu por mim e por você. Aquilo que era contrário a mim e para você. Aquilo que era para mim condenar, aquilo que era... Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Todos nós estávamos condenados junto com o diabo para ir para onde? Para o inferno. Mas a história de romance é que Deus não queria que nós fôssemos para o inferno, porque Ele nos amava muito. Então Ele mandou um resgatador. Ele mandou alguém para nos arrancar do inferno. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele foi lá e nos pegou com o braço forte, pegou na nossa mão e disse: eu não quero que você fique aí. Mas Ele não força ninguém. O desejo de Deus é que todos se salvem. Mas a verdade é que todos vão se salvar? Não. Agora, o que eu preciso para me salvar? Entender que eu estou doente e preciso de um remédio. Quando o homem pecou, ele obteve uma enfermidade. E que enfermidade é essa? A serpentina. Veneno da serpente. Contaminado. É como um câncer que entrou no homem. Deus está irado com o câncer. Mas agora, qual é a solução? Vinha o remédio do câncer. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele quitou a minha e a tua dívida. Era o pagamento. Ele morreu representando nós. Quando Ele, no terceiro dia, ressuscitou, a Bíblia diz que Ele ressuscitou para uma nova criatura. E hoje, quando nós aceitamos Jesus, nós saímos da morte para a vida. De uma velha natureza para uma nova. E Paulo está dizendo aqui agora que nós fomos justificados mediante a fé. O que é justificado? Como eu disse para você, nós tínhamos uma dívida com Deus, impagável. Não tínhamos relacionamento quebrado, e uma dívida. E essa dívida jamais poderia ser paga. Deus falou: ok, vocês querem tentar pagar a dívida? Então eu vou mandar a regra que eu quero que vocês se submetam a ela. Então veio a lei, diga lei. A lei era o homem tentando se redimir. O homem tentando por ele mesmo, pela natureza caída dele, tentando acertar. Tentando agradar a Deus. E o primeiro mandamento da lei é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou fazer uma pergunta, seja sincero com você. Quem ama Deus acima de todas as coisas? Não é muito fácil. Você tem que amar mais do que o teu filho. Você ama mais o teu filho do que a Deus? O filho que Deus te deu é de Deus. E permitiu você cuidar dele para ele. Então, na realidade, o filho que você tem não é seu, é de Deus. Porque ele é filho de Deus também. Mas ele te deu esse filho. Mas ele diz assim: ó, eu te dou esse filho para você ver o amor que você sente pelo filho, mas esse amor tem que ser maior por mim. Então, a primeira lei nos reprovou em tudo. Na primeira lei são 10 mandamentos que se tornaram em 600 e poucos mandamentos. E aí, o homem agora está tentando se redimir, obedecendo a Deus. Irmãos, o meu cachorrinho, ele sai lá fora. Quando ele faz algo certo, ele volta tão feliz que ele sabe que existe uma recompensa. Mas quando ele faz algo ali dentro de casa, você acha que ele fica feliz? Ele se esconde. Está igual Adão. Natureza de Adão se esconde, porque abaixa o rabinho e se esconde. E quando chama o nome dele, ele já abaixa a cabeça. Porque existe uma culpa, existe agora, ele não tem paz agora, ele está agora condenado, vai vir castigo, vai vir condenação, não vai vir um treatment, não vai vir um... Eu dou uma uva, pensa que o cachorro gosta de uva.
Irmãos, eu tenho que ter uva na geladeira. Eu vou te contar o segredo. Ele chega correndo, meu cachorrinho, porque ele fez algo certo, ele sabe que ele vai receber a uvazinha. E ele sai correndo e pega a bolinha e corre e sobe em cima, porque é como assim, I got it, I did, eu fiz o que é certo. Mas nem sempre ele faz o que é certo. Nem sempre ele consegue obedecer às minhas exigências. Então Deus é muito exigente. Então Ele mesmo teve que vir para suprir as suas próprias exigências que Ele mesmo colocou. Ele mesmo foi agora que cumpriu toda a lei. Quando Ele foi entregue, Ele foi inspecionado, porque a inspeção teria que ser um homem perfeito. E quando Jesus veio à terra, Ele morreu. A Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Para o quê? Para a minha justificação. É como Deus está falando, ok, a exigência está paga. A perfeição está em mim. Eu obedeci os 10 mandamentos. Jesus obedeceu os 10 mandamentos da lei. Ele foi perfeito e Ele entrou na minha morte, assumiu a minha culpa, morreu pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, mas ressuscitou e falou, quem crê em mim agora tem como entrar em mim e se tornar um só comigo, uma nova vida, uma nova oportunidade. E essa é as boas novas, que a minha dívida está quitada. Diga assim, eu não estou com dívida com Deus. Se você está em Cristo, eu vou dizer uma coisa, a melhor coisa é, tendo sido diga, diante de Deus, eu estou justo. O que isso quer dizer? É que o sacrifício de Cristo é tão poderoso e tão grande, que quando Ele foi oferecido pelos meus pecados, Ele é o pagamento da minha culpa, da minha falta, né, de santidade, da minha falta de dignidade. Ele foi o pagamento daquilo que trouxe a separação, porque o homem perdeu a comunhão, o homem perdeu o relacionamento. Jesus veio estabelecer, e quando Ele chegou diante dos discípulos, após ter morrido, Ele chega e está trancadas as portas, a Bíblia relata isso em Atos, e quando Ele entra também, Ele chega, Ele mostra as mãos, e quando Ele mostra as mãos, Pedro olha para as mãos dele, e Pedro falou, eu neguei esse homem. Porque Pedro nega Jesus. Então naquele momento que Pedro olha nas mãos dele, viu o buraco na mão dele, Pedro olha e falou, meu Deus, eu traí ele. Mas Jesus disse, paz seja convosco. Pedro não entendeu o que Jesus estava dizendo, porque Pedro pensou olhando para ele, mas Pedro naquele momento, ao crer depois da ressurreição, não tem mais a ver com ele. Pedro estava olhando para o que ele fez, mas é como Jesus está dizendo, esquece você, Pedro, porque não tem a ver com você, tem a ver com essas marcas, porque esse é o pagamento da tua dívida. Eu disse agora, tem paz, tenho paz, entra com ousadia diante desse novo caminho, tendo sido reconciliado. Mediante a sua morte temos paz. Quando Pedro olha, Pedro se condenou, mas Jesus diz, tende paz. Jesus fala por 3 vezes, paz, paz, paz. É como Jesus está dizendo, Pedro, não se preocupa, com Deus você está em paz. Irmãos, e como é bom estar em paz com alguém. Não, eu vou dizer uma coisa. Você acordar todo dia de manhã, eu vou te falar uma coisa aqui que você vai ficar doido. Porque você às vezes é igual, eu falo por mim, nós somos igual meu cachorrinho às vezes. Nem sempre a gente consegue obedecer. Mas quando você desobedece, você não perde a paz. A paz que eu vos dou é diferente do mundo. No mundo tereis aflição. No mundo você vai errar porque você ainda está numa natureza que vai ser transformada a cada dia e vai ser glorificada no final, você vai entender isso. No mundo você vai ter aflição, no mundo você vai errar, você vai ter altos e baixos, mas Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, porque não é você que é a base, eu sou a base para você. É quando Deus olha do céu e fala, todos pecaram por Adão, mas Deus olha do céu e fala, todos acertaram por Cristo. Ele fez a prova para todos nós. E diz assim, ó, a minha prova é 100, pega para você também esse crédito. Só porque você um dia reconheceu que eu posso quitar a sua dívida e te dar uma vida nova, uma vida plena. Irmãos, o fruto da justificação é a coisa mais poderosa que você pode entender. Eu vou dizer uma coisa, nunca se acorde condenado.
O dia que você errar, se levante, olha para Jesus e não tira os olhos dele, porque o problema que você erra é quando você tira os olhos de Jesus. Eu vou repetir, o problema dos teus erros é quando você tira os olhos de Jesus. Porque quando você coloca os olhos de Jesus, você anda sobre as águas como Pedro. Quando você coloca os olhos em Jesus, não existe nada impossível. No meio da tormenta, no meio da dificuldade, um homem, Jesus, segundo a palavra dele, disse, quando Jesus estava caminhando no meio da tormenta, e tormenta fala daquele dia mau, tormenta fala dos problemas, tormenta fala o dia que eu errei, o dia que eu fiz errado com a minha esposa, chutei meu cachorrinho, falei mal dos meus filhos. Esse dia parece que Deus não me ama mais, mas eu quero dizer, a graça de Deus é que você não pode fazer nada mais para Deus te amar mais do que te ama, e nada menos para Ele amar menos do que Ele te ama. O amor de Deus é constante, você errando ou não errando, acertando ou não acertando, e isso é a graça que eu já entrei nela, mas tem a ver com a justificação, porque a porta da entrada da graça é porque nós somos justos. Só pode desfrutar da graça quem é justo. Quem não é justo vive, eu devo para Deus, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que abençoar o próximo. Irmãos, isso vai acontecer independentemente. Você vai fazer, mas não se sinta condenado por nada, porque o pagamento já veio do céu. Ele é o pagamento da minha dívida, e Deus aceitou completamente todas as minhas dívidas. Eu vou dizer, todos os meus pecados, todos. Não é o que eu pequei no passado. A vez que todos os meus pecados já foram condenados, o maior julgamento que era para mim morrer, eu já fui julgado. Mas eu estava na fila da morte, da cadeira, sabe, de espera para morrer. Mas um homem apareceu lá, um homem de branco, e falou, eu vou morrer por ele, eu vou morrer no lugar dele, ele tem que morrer. Eu assumo a culpa dele, eu assumo toda a dívida dele, eu morro por ele. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou. Porque o inferno, quando matou ele, se enganou. Não pode matar Deus. Deus não morre. Deus é infalível. Ele morreu como homem, mas ressuscitou como um novo homem em Deus. Deus homem, Filho de Deus. O móvel que havia sido quebrado veio perfeito, e nós vimos a glória de Deus. Como que você vê a glória? A glória de Deus é conhecer a Deus. Nós vimos a glória de Deus na face de Jesus, e fomos justificados. Temos paz por meio de Jesus. Diga, por meio de Jesus. Diga, por meio de Jesus eu tenho paz. Segundo Paulo fala, eu obtive acesso a essa fé pela graça. Como que eu creio nessa loucura? Mas se eu continuar errando, o acesso é pela fé. Graça é um favor imerecível. Você pecou? Quem pecou aqui hoje? Eu acho que eu já pequei em pensamento hoje. Talvez. Em julgar alguma coisa. Pastor, você peca? Por enquanto. Cada dia eu quero pecar menos. Até chegar um dia que eu não vou pecar nunca mais. Porque nós estamos sendo transformados. Esse é um processo contínuo. Mas ainda a gente peca, a gente falha. E quando você peca, quando você falha, você tem que ter fé que você continua sendo justo. Não, eu vou repetir para você. Quando você erra e quando você peca, você tem que ter uma loucura de fé e entender que você ainda continua justo diante de Deus, que Deus não está irado com você. Meu Deus, isso é loucura. Por quê, pastor? Porque esse é o evangelho da loucura, do amor, que a tua condenação já foi quitada. Então a fé é você crer na loucura, sendo justificado pela fé, que é o acesso, eu entro à graça. Graça é um favor. Você peca, você merece o quê? Condenação. Você merece castigo. Mas a graça é o lugar que te leva a você merecer o que você não. Um pecador merece punição, mas debaixo da graça ele merece o favor e a aceitação de Deus. Meu Deus, que loucura é essa? Por isso que o evangelho, Paulo fala, o evangelho é o quê? É uma tremenda loucura, Tiago. Porque o mundo, a base do mundo está estabelecido no certo e errado. A base de Deus estabelecido no amor, na graça e na misericórdia dele. Aleluia. Se você conhecesse o amor de Deus, você jamais faria o mal para o seu irmão. Se nós conhecêssemos totalmente o amor de Deus, jamais nós desobedeceríamos a um Deus tão bom. É que a cada dia nós estamos conhecendo a Ele. Amém?
Então nós temos acesso à graça pela fé, quando eu erro ainda eu continuo sendo justo, mas Paulo fala, a qual nós estamos firme. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, você tem que perseverar na fé, estar firme todo dia crendo contra tudo que você vê. Porque se Deus disse, acabou, não importa o que você vê. Eu vou repetir, se Deus disse, não importa, acabou. Deus está dizendo, Ele é Deus, então eu vou crer no que Ele falou e não no que eu estou vendo. E o que Ele falou vai se tornar tanta verdade que você vai ser transformado naquilo que Ele está falando, porque você vai crer que é justo, vai andar em justiça. Você crê que é santo, vai praticar santidade. E a Bíblia diz assim também, primeiro nós temos acesso, temos paz com Deus, não temos mais condenação. Segundo, Paulo está dizendo, você tem acesso a essa justificação pela fé, através da graça. Mas Paulo diz terceiramente, e nos gloriamos na esperança da glória. Pastor, o que é esperança da glória? Eu vou dizer para você uma coisa, o ímpio, escuta aqui, o ímpio não tem paz. Ele tem uma dívida com... E tem mesmo. Pastor, o que é ímpio? É que pratica impiedade, pratica injustiça. Essa pessoa, ela está sempre condenada todos os dias, porque ela não creu na obra de Jesus. Ela não creu na troca, ela não creu no Calvário, ela não creu na Páscoa, ela não creu no Cordeiro Pascual, ela não creu que os nossos pecados foram imputados em Cristo. Então ela vive sempre com uma dívida com Deus. Irmãos, coisa difícil é dever para Deus. Mas o mundo tem uma dívida com Deus. E quando que a dívida é quitada? Quando eu reconheço Jesus. Quando eu reconheço Jesus, a minha dívida é quitada. Porque Ele é o pagamento da minha dívida. Um dia que você levanta as suas mãos e fala, eu reconheço Jesus, sabe o que está dizendo? Você não está mais em dívida com Deus. Você não tem mais culpa diante de Deus. Você não tem mais nada que deve a Deus. Porque o teu irmão mais velho, o perfeito, veio à terra e pagou tudo para você. Quitou o teu cartão de crédito. E te deu um cartão ainda, sabe aquele no limit, sem limite? Mas ele fala assim, se pecares, não peca não. Não usa esse cartão não. Se usar, você tem um advogado. Mas não usa não. Caminha naquilo que já está pago. Não fica se enchendo de dívida com o mundo, com o Satanás, com as coisas dessa terra não. Caminha naquilo que já recebeu de mim. Caminha nessa nova vida, nesse novo homem. Aleluia. Quando que eu me torno devedor? Você não se torna mais devedor, mas o mundo se torna devedor. Você se torna devedor da sua consciência. Eu vou repetir. Você se torna devedor da sua... Porque diante de Deus você não é devedor. Nossa. Esse aqui é muito forte, eu estou falando. A sua consciência te condena. Mas quando a sua consciência se lembra de Jesus, acabou a condenação. Você tem que ter uma consciência de Jesus. Não, eu vou repetir. Eu tenho que ter uma consciência não do pecado, eu tenho que ter uma consciência de... Porque nele está o pagamento. E quando eu tenho uma consciência de Jesus, eu começo a olhar, e a Bíblia diz que nós somos transformados como? Olhando. Quem quer ver Jesus aqui? Sabe uma coisa? Quanto mais você vê Jesus, mais você vai se parecendo, porque você perdeu a sua forma, o mundo te deformou, as coisas dessa terra te deformou, mas quando você olha para Jesus, você fala, Ele é o verdadeiro, Ele é o Filho perfeito, Ele é a imagem de Deus, e assim como Ele é, eu quero ser, eu estou me transformando. Então, a terceira coisa é que a glorificação, quando eu aceitei Jesus, eu recebi paz, justificação, o Espírito de Deus veio habitar em mim. Mas e agora, pastor? Agora o processo é que eu vou ter que viver por essa fé. E viver por essa fé, minha natureza continua ainda terrena. Erra ainda, falha. Mas eu tenho uma coisa, que um dia eu vou ser glorificado. O que é ser glorificado? É devolver a roupa que o homem tinha no jardim da glória de Deus. Da imagem, glorificado é a imagem dele. Deus é glória. Quando você olha para a imagem de Deus, você fala glória. Quando você olha para a imagem dele, você fala glória, glória, porque só Deus é glorioso, só Deus é lindo, só Deus é perfeito. O que é glória, pastor? É ser a expressa imagem de Deus. E Jesus foi a expressa imagem de Deus. Agora a paz não é como o mundo. A paz do mundo, ele tem paz quando ele está de férias. Não tem problema nenhum. Ninguém te ligou para cobrar nada. Então você tem paz.
Por quê? Estou de férias, estou em Bahamas. Paz. E quando você está num trabalho duro ali, cheio de problema, aí eu quero ver você ter paz. Porque essa é a verdadeira paz que Deus vai te dar. Não é a paz que você esconde, que você corre pro meio do mato, fala, eu não vou viver mais nesse mundo, porque aqui tem muito problema e eu perco a minha paz. Eu falo, a paz que eu vos dou não é essa. A paz que eu vos dou é para você ter paz no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio do dia que o teu pneu fura, no meio da estrada na 95, um sol daqueles assim abençoado, brilhando na tua cabeça, queimando, e você diz, eu tenho paz com Deus. Não, meu pneu não estourou porque Deus está irado comigo. Ele estourou porque eu não troquei. Ele devia ter trocado, esse pneu tá velho já. Mas quem está condenado, irmão, já perdeu a paz. Por que eu fiz aquilo aquele dia? Deus está me pagando, meu pneu furou. Irmão, teu pneu furou porque o teu pneu é de marca ruim. Deus quer te dar o melhor pneu para você andar, para que nunca mais venha furar. E coitado do pessoal que trabalha aqui com... Mas ele desgasta, vai ter que trocar, não furar. Então essa paz não é a paz que o mundo tem, sem problemas. É a paz que você tem no meio dos... Diga, a paz que eu tenho nos problemas é a verdadeira paz. Porque se eu perco a paz do problema, essa é uma fake peace. Fake peace. O que é isso, pastor? Fake peace? É a paz falsa. Qual que é a paz falsa? Meu patrão não me pagou, perdi a paz. Meu patrão não pagou, o meu Deus, segundo a sua riqueza, supera todas as minhas necessidades em glória. Aleluia, eu vou para casa feliz mesmo sem salário, porque não é o patrão que me dá o salário, é Deus que me dá o pão do céu. O que é isso? É paz, loucura. O mundo fala que nós somos loucos, e nós somos loucos mesmo. Porque para isso você precisa ter fé que Deus vai suprir aquela semana para você. Por quê? Por causa do que você fez bom, não por causa da graça, que é um favor imerecido. Você viu que uma coisa vai linkando na outra? E loucura! E aí então, a paz não é você estar no meio do mato, não é você perder. E o lugar que nós vivemos, diga, eu vivo num lugar. Diga, o lugar que eu tenho que viver é a esfera da graça de Deus. Não mereço, mas recebo por graça. Não, eu estou saindo hoje, eu não mereço, mas eu vou receber porque Ele é bom. Porque a minha dívida está quitada, e quando você tem uma dívida quitada, no nada te preocupa mais. Eu não mereço, mas eu espero que Deus vai fazer algo bom para mim, porque Ele é bom, eu quero conhecer Ele. E aí você fica assim, mas como assim? Então essa é a graça, eu não vivo por merecimento. Mas Paulo fala, nós nos gloriamos na esperança. O que é esperança? E eu vou encerrar aqui agora. Nós temos 3 fases da nossa vida. Diga, 3 fases. Quando eu fui justificado, eu estou em paz com Deus. O Espírito de Deus veio me dar vida. Eu estava morto, não ouvia mais Deus. O Espírito de Deus entrou na minha vida, então eu tenho paz. Agora, a segunda coisa que eu preciso é ser transformado. Diga, transformado. Transformação, a Bíblia fala que é o seguinte, a transformação é porque você tinha uma forma, perdeu a forma e agora você vai ter que voltar à forma. Amém? Diga, eu tinha uma forma, eu tinha um molde, um modelo, mas eu perdi a forma. E qual que é a forma? A forma é a glória. Qual que é a glória? E nós vimos a sua glória. Na face de quem foi vista a glória? Pedro está falando assim, nós vimos a sua... Quando que eles estão dizendo nós vimos a sua glória? Quando ele está falando de Jesus. Porque nós vimos a face de Deus. E ver a face de Deus é ver a glória, ver a perfeição. Então Pedro disse, nós vimos. João disse, nós vimos a face dele. E agora, é como Deus está dizendo, ok, você viu quem Deus é? Ok, então o processo da tua vida agora é você ser transformado. Uma forma de bolo, quando você coloca um bolo, o bolo ou o pão, para ficar certinho, tem gente que às vezes até corta aquilo que passa. Porque aquilo que passa não está na forma. E o que não está na forma tem que ser podado, cortado. É por isso que Deus nos poda muitas das vezes. Pastor, como que Deus nos poda? Deus está nos podando para você ficar parecido com Jesus. Deus está me podando porque a forma é Jesus e o modelo é Jesus. E se a forma é Jesus e o modelo é Jesus e eu não me pareço com Jesus, então Paulo está dizendo, eu me glorio agora também nas tribulas. Por quê?
Porque as tribulações, irmãos, é uma maior loucura. Me glorio onde? Na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz o quê? Cadê a Bíblia? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança é a confiança. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, coloca para mim, por favor. Amados, agora somos o quê? O que nós somos? Diga, eu sou filho de Deus. Mas eu tenho que entrar na forma ainda, fala. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o quê? Peraí, você já é filho? Mas a tua imagem não está perfeita ainda. Você é filho, mas a tua imagem não está perfeita. E para que a tua imagem esteja perfeita, você tem que entrar na forma. E está dizendo, amados, agora somos filhos. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando se manifestar... Quem se manifestar? Está falando de Jesus. O que vai acontecer quando se manifestar? Seremos o quê? Seremos semelhantes? Continua. E como Ele é, eu serei. Na forma exata, na expressão exata, no padrão exato. Então, o que acontece? É que Paulo está dizendo que os problemas, que as perseguições e as provações levam eu a ser transformado. Quem gosta de passar luta aqui? Quem gosta de passar prova? Alguém gosta de passar luta e prova? Alguém gosta de passar luta e prova? Por que não? Mas você não entendeu o propósito da luta e da prova. Paulo está dizendo, eu me glorio nas tribulações. Como alguém pode se alegrar na tribulação, no problema, na dificuldade? Porque a tribulação e a dificuldade está preparando você e ensinando você a entrar na forma de Deus. Paulo está dizendo o problema... Irmãos, agora eu vou dizer uma coisa. Que problema, pastor? O problema não é o problema que você pecou e você agora está... Você está agora passando por um problema por causa que você pecou. Você sabe que Jesus... Ele foi glorificado, mas antes de Jesus foi glorificado, Ele padeceu. Ele sofreu. Por que Jesus sofreu e padeceu? Para levar muitos filhos à glória. Você sabe o que vai nos levar à glória? E eu vou te falar já o que é glória. É as tribulações. Pastor, que tribulação é essa, pastor? Estou debaixo da graça de Deus. Tribulação não é porque você errou e pecou. Vamos colocar a vida de Jesus. Jesus sofreu muitas perseguições. Sofreu? Sim ou não? Jesus passou fome? Jesus pecou? Jesus passou fome? Jesus pecou? Jesus obedeceu a lei? Diante da lei existia bênção para quem obedecesse a lei. Jesus obedeceu toda a lei. Jesus merecia todas as bênçãos da lei. Se me obedeceres, comerás o melhor. Se fizer isso, será o melhor. Jesus tinha direito de todas as bênçãos da lei, porque Ele foi o único que cumpriu toda a lei. Jesus nunca teve um dia, vamos falar assim, pastor, eu estou sofrendo aqui porque eu estou passando uma crise financeira. Isso não é a tribulação que é para você sofrer. Não, pastor, não. Você viu Jesus passando dificuldade financeira? Você viu Jesus passando? Não. O dia que chegou num lugar e não tinha, Ele falou, eu vou orar ao Pai, o Pai vai multiplicar isso aqui. Eu sei quem eu sou. Jesus não passou um dia de problema financeiro. Jesus não passou um dia condenado diante do Pai porque pecou, porque errou, porque falhou. Jesus não passou problemas ou tribulações decorrente ao que Ele errou, mas diante de perseguições. Eu vou dizer uma coisa para você: o dia que você é perseguido, se alegre, porque isso está gerando glória. O dia que você está seguindo a Jesus, estão falando, ei, que cara esquisito, que mulher esquisita, agora foi para esse tal de igreja, mudou tudo, só quer viver dentro da igreja, só quer estar lá, só quer fazer as coisas de lá. Sabe por quê? Você está sendo perseguido, estão falando mal a respeito de você. Jesus fala, se gloria, porque está gerando glória para você. Essas tribulações que você tem que entender, não de viver na miséria. Jesus não viveu em miséria. Jesus teve vida plena, vida abundante. Jesus um dia
Disseram para ele, não paga imposto. Ele falou assim, Pedro, vai pescar, paga para nós lá. Se o povo ficar falando que a gente não paga imposto, vai lá e paga. Pega o peixe, vai lá e busca na boca do peixe. Paga imposto, pronto. Jesus não teve problema desse lado. Mas Jesus foi caluniado. Irmãos, quem já foi caluniado por ser crente aqui? Você já foi caluniado? Já foi perseguido? Já foi criticado? Se alegra. Porque isso está gerando para você um nível de glória. O que é isso? Se alegra. Porque estão falando que você é careta. Estão falando que você é crentão. Quentão é bom, irmão. Tem na festa junina. Quentão é pecado. Você anda pela árvore do conhecimento do bem ou do mal? Ou pela árvore da vida? Não é uma pregação de agora. Mas vocês queriam que eu falasse, né? Pergunta a Deus se a tua consciência te condena ou não. Se Deus não te condena, quem sou eu para te condenar? Se Cristo morreu por nós, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Não vos embriagueis. Pecado. Aleluia. Cadê o louvor? Eu tenho que acabar, mas eu não queria acabar. Paulo se gloriava na tribulação. Eu e você temos que se gloriar. Lucas capítulo 24 e 26. Lucas 24 e 26. Lucas 24 e 26. Não, portanto, não convinha que quem? Quem? Cristo padecesse e entrasse aonde? O próximo versículo. Só até aqui mesmo. Cristo padecesse e entrasse na... Para você entrar na glória, você vai ter que padecer. Se com Ele padecemos, sofremos, com Ele seremos glorificados e reinaremos. Se alegre na perseguição. Se alegre na prova. Se alegre quando falar mal de você. Porque não estão falando mal de você, estão falando mal de Jesus. Porque grande é o seu galardão no céu. Vai haver perseguição, vai haver luta. Mas a paz vai ser o hábito. A minha paz vos dou. Porque você é justo. Porque você recebeu graça. Porque você está firme nessa fé. E se glorie na perseguição, na tribulação. Porque é o momento que Deus está te colocando na forma. Na perseguição você vai ser perseverante. Na tribulação você não vai se abalar. O mundo se abala em crise. A igreja não deveria se abalar. O mundo se abala na perca. A igreja não deveria se abalar. Porque nós estamos firmes em Jesus. Em Cristo. Eu estou firme em tudo. E eu posso tudo. Naquele que me fortalece. Coloca de pé a igreja. Vamos cantar. Diga para a pessoa do lado: o caminho da glória. Se com Ele padecemos, com Ele reinaremos. Salvação é pela graça. Reino vai nos custar muita gente falar mal da gente. Vai nos custar permanecer firme e dizendo: pode falar mal de mim. Está falando mal de Jesus. Está falando mal do meu rei. Mas eu continuo firme porque eu creio no meu rei. Ele pagou o preço.
Ele me justificou, Ele me santificou, e eu vou permanecer nele, me gloriando nos meus problemas, nas tribulações, nas aflições, porque ela está produzindo para mim um peso de glória. Quando forem injuriados, vocês vão abençoar. Quando forem maltratados, vocês vão fazer o bem. Como? Essa é a imagem que está saindo de dentro de você. A imagem de Cristo é expressada no meio dos problemas, da dificuldade, de olhar para alguém que está dizendo: desce da cruz e salva você, e Jesus olhar para eles e diga assim: se eu descer da cruz, você está condenado, mas eu te amo, e porque eu te amo, não vou descer da cruz e vou te salvar ainda, porque o mal se paga com o bem. E quando se paga o mal com o bem, a imagem que se expressa é a glória de Cristo em nós. O mal se paga com bem. Se te derem um tapa no rosto, vira a outra face. Se te pedirem a capa, dá a outra, dá tudo. Por quê? Porque isso não vai tirar a minha paz. Isso está expressando a natureza que eu estou sendo transformado. É a natureza de amar, de servir, de entregar, de dar. Assim como Ele é, nós estamos sendo transformados. Mas isso foi por causa da oferta maior de Cristo. Estamos sendo reconstruídos para voltar à originalidade. E a glorificação é ser como Ele é receber um corpo glorificado. E aí é o final. Assim como Ele é, nós o veremos, mas não só o veremos, o seremos. Eu vou dizer, é por isso que a esperança não decepciona. Sabe por quê? Porque a esperança não erra, a esperança não falha. Vai chegar um dia que assim como Ele é, eu serei. E é nessa esperança que eu estou firme. Por quê, pastor? Porque a esperança não vai te enganar, a esperança não vai te desapontar, porque um dia Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, esse corpo, vai se revestir da glória, da imagem de Cristo. Tragado foi a morte na cruz. Onde está o inferno, o seu agrilhão? Eu estou voltando à origem. Eu estou voltando à forma. Eu estou voltando a Deus. Eu estou voltando à expressão de Cristo. Nos problemas, nas dificuldades, adore a Jesus.